Olá! Hoje nosso mergulho é profundo. Vamos examinar de uma forma bem direta e fiel ao texto a crônica da queda do Reino do Norte de Israel, lá em 2 Reis, capítulos 15 a 17. O que a gente vai ver aqui é o relato da dissolução de uma nação. É um registro, sabe, um registro do juízo divino, mas também do fracasso humano. Para a gente ter uma dimensão exata da crise, olha só essa linha do tempo. O Reino do Norte simplesmente mergulha numa espiral de caos. É impressionante. A sucessão de reis é alucinante e extremamente violenta. Pensa comigo. Zacarias reina por 6 meses. Salum, um único mês. Depois vem Menahem, Pecaías e Peca. Toda essa instabilidade política, na verdade, era só o sintoma visível de uma doença muito mais profunda, uma decadência espiritual que ia, no fim, selar o destino de Israel. Então, vamos começar. O que vamos ver agora é a instabilidade em Israel, essa mistura de conspiração e juízo. A gente vai analisar de perto esse ciclo vicioso de pecado e de traição que marcou os últimos suspiros do reino de Israel. É incrível como cada reinado, não importa quão curto, só adicionava mais uma página a essa história trágica de afastamento de Deus. Tudo começa com Zacarias, o filho de Jeroboão II. O reinado dele durou só 6 meses. E aqui já tem um detalhe importante. Com ele, uma profecia se cumpre. A dinastia de Jeú, aquela que começou com uma limpeza, digamos, bem violenta da idolatria, estava destinada a durar só 4 gerações. E foi exatamente o que o Senhor tinha dito que aconteceria. E olha que interessante, o texto bíblico nos dá o veredito divino sobre ele. E é uma frase que se repete ao longo do livro. Ele fez o que o Senhor reprova. Sabe, a avaliação de um rei ali não era sobre o poder militar ou se a economia ia bem. O critério era um só: fidelidade a Deus. E Zacarias, assim como os seus antepassados, falhou justamente nesse ponto, que era o mais importante de todos. Isso nos mostra um padrão terrível que se instalou ali. O poder não era mais passado de pai para filho. Não. Virou um ciclo brutal. Funcionava assim: primeiro, a conspiração. Depois, o assassinato, muitas vezes em público. E, por fim, a tomada do poder à força. Era a lei do mais forte. E é exatamente isso que Salum, filho de Jabes, faz contra Zacarias. Mas o poder de Salum dura um suspiro. É um dos reinados mais curtos que a gente encontra na Bíblia. Um mísero mês em Samaria. A violência que ele usou para subir ao trono, bem, ela se voltou contra ele rapidinho. Chega Menahem, vindo de Tirza, ataca, mata Salom e toma o trono. O ciclo de sangue, como a gente vê, simplesmente continua. Agora, com Menahem e depois Pecaías, o cenário muda um pouco. Uma nova peça entra nesse tabuleiro: a crescente ameaça do Império Assírio. Para conseguir se manter no poder, Menahem faz o quê? Paga um tributo caríssimo a Pul, o rei da Assíria. E de onde veio esse dinheiro? Ele simplesmente arrancou a prata dos homens mais ricos de Israel. O filho dele, Pecaías, herda não só o trono, mas também essa política de submissão e pecado. E aqui a gente chega no ponto central, na raiz de todo o problema, a idolatria que já tinha virado sistema. O texto diz sobre Menahem que ele não se desviou dos pecados de Jeroboão. Lembra? O primeiro rei do norte que colocou os bezerros de ouro para serem adorados. Esse pecado original do reino nunca foi abandonado. Era como uma doença, um câncer espiritual que estava consumindo a nação por dentro. Aí vem Peca, mais um que tomou o poder à força. E no reinado dele, aquela ameaça síria se torna uma realidade, e uma realidade devastadora. O rei Tiglat-Pileser invade, conquista cidades importantes ao norte e faz algo que era um prenúncio do fim. Ele deporta os israelitas em massa para a Síria. Era a primeira grande leva. O fim agora não era mais uma possibilidade distante. Ele estava bem ali, visível. Enquanto o norte desmoronava, o texto nos leva para dar uma olhada no sul, no reino de Judá. A situação lá parecia bem diferente, uma estabilidade aparente. Esse contraste que o autor bíblico faz é de propósito, claro. É para a gente ver bem a diferença não só política, mas principalmente teológica entre os dois reinos. E esse comparativo aqui, um reino contra muitos reis, deixa tudo muito claro. Dá uma olhada. Em Judá, Azarias, que a gente também conhece como Uzias, reinou por 52 anos, um reinado longo e estável. Enquanto isso, no mesmo período, Israel teve 6 reis diferentes,
um atrás do outro, a maioria tomando o poder na base da violência. A estabilidade de Judá, que vinha da promessa feita a Davi, contrastava brutalmente com a anarquia total que tomou conta de Israel. Mas atenção, essa estabilidade também não era perfeita. O texto diz que Azarias fez o que o Senhor aprova, só que tem um contudo. E esse contudo é importante: os altares idólatras não foram derrubados. Ele foi um rei bom, sim, mas a reforma dele ficou pela metade. Ele permitiu que aqueles locais de culto pagão continuassem funcionando. E essa falha, essa vista grossa, teve uma consequência direta. O texto é claro: o Senhor o feriu com lepra, e ele ficou assim até o fim da vida. E se a gente achava que a situação em Judá estava ok, as coisas estavam prestes a piorar. E muito. Agora a gente vai falar da idolatria de Acais e da profanação do templo. O reinado dele, que era neto de Azarias, é um dos pontos mais sombrios de toda a história espiritual de Judá. O que ele faz é uma profanação planejada, sistemática, do lugar mais sagrado de todos, o templo de Deus. O que a gente lê em 2 Reis 16 sobre os pecados de Acás é pesado. Olha só, o texto diz que ele não fez o que Deus aprova. Pelo contrário, andou nos mesmos caminhos errados dos reis de Israel. E o pior, ele chegou ao ponto de queimar o próprio filho em sacrifício, um ato terrível. Além disso, oferecia sacrifícios em tudo que altar pagão que encontrava. Ele não só tolerou a idolatria, ele mergulhou de cabeça nela. E por que ele fez tudo isso? Bom, Acais se viu encurralado. Israel e a Síria estavam pressionando ele militarmente. E aí ele tomou uma decisão que selou seu destino. Em vez de pedir ajuda a Deus, ele fez uma aliança política com o grande poder da época, a Assíria. Ele basicamente disse para o rei assírio: eu sou seu servo, sou seu vassalo, vem me salvar. E como prova dessa submissão, ele foi a Damasco, viu um altar pagão, gostou e mandou construir um igualzinho dentro do templo do Senhor em Jerusalém. É inacreditável. As alterações que ele fez no templo foram um desrespeito completo. Foi uma profanação metódica, passo a passo. Primeiro, o altar de bronze original, aquele feito por Salomão, foi removido. No lugar, ele colocou um novo altar pagão. Depois, ele foi tirando painéis, pias, desmontando os objetos sagrados. Chegou a suprimir a entrada que era usada pelo rei. Tudo isso para quê? Para agradar o rei da Assíria. A soberania de Deus dentro da sua própria casa foi desafiada na frente de todo mundo. E agora a gente chega ao clímax, ao momento inevitável dessa história. A queda de Samaria, o fim do Reino do Norte. Depois de tantos séculos de avisos dos profetas, de desobediência teimosa, o juízo final finalmente chega para o Reino do Norte. Samaria, a capital, a cidade símbolo, vai enfrentar o seu fim. 3. Guarde esse número. Foi o número de anos que selou o destino de Samaria. 3 anos de cerco. Um cerco implacável, comandado por Salmaneser, o rei da Síria. Dá para imaginar? 3 anos de fome, de desespero, de morte. Foi o último ato de uma nação que virou as costas para o seu Deus. E aí, o fim chegou. O texto bíblico é direto, quase frio. No 9º ano do reinado de Josés, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Simples assim. A cidade caiu. O povo foi levado embora, exilado. As 10 tribos do norte, o reino de Israel, deixaram de existir como nação. A história deles como um reino independente acaba aqui. Mas, afinal, por que isso tudo aconteceu? O próprio texto bíblico, no capítulo 17, faz questão de explicar. É como se fosse um resumo teológico das causas do exílio. E a razão não foi, em primeiro lugar, militar ou política. A raiz do problema foi espiritual. Eles simplesmente não obedeceram a Deus. Violaram a aliança que tinham com ele, não deram ouvidos, se entregaram à adoração de ídolos e copiaram as nações vizinhas, exatamente o que não deveriam fazer. E tem um detalhe fascinante no final desse relato. Os assírios trouxeram outros povos para morar naquelas terras vazias de Samaria. E o que aconteceu? O texto diz que, como eles não adoravam ao Senhor, ele enviou leões para o meio deles. Isso é muito forte. É um jeito de reforçar uma ideia central. Deus é soberano sobre aquela terra. E ignorar a presença e a vontade dele sempre traz consequências. E tudo isso nos deixa com a pergunta, que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Como é que um registro tão antigo sobre desobediência e juízo pode nos ajudar a refletir sobre a fidelidade hoje, sobre as consequências das nossas escolhas, não só como povo, mas também na nossa vida pessoal?
Essa é uma produção da primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise bíblica trouxe alguma clareza ou provocou alguma reflexão, fica o convite para se inscrever no canal e curtir este material. E mais importante, compartilhe o que este texto falou com você aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa.